Muito bem, boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa noite nós vamos estudar ainda o capítulo 14, que é honrai vosso pai e vossa mãe, que a Bárbara iniciou na semana passada. Porém, a gente vai dar foco aí aos itens 5 a 7, que fala sobre uma passagem de Jesus em uma dada situação, em que ele comenta essa frase: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, E a gente vai entender que contexto é esse que ele diz essa frase. Então, a situação em si, ele estava numa casa, enfim, num local, fazendo o que ele sempre fazia, curando pessoas, evangelizando. E àquela altura, a família dele já tinha uma certa preocupação, porque via uma certa perseguição dos fariseus em relação ao Cristo, dos doutores da lei, em relação ao que ele falava, ao que ele pregava, e toda a modificação que ele estava provocando na sociedade daquela época. Então ele era, de uma certa forma, perseguido por conta das coisas que ele fazia, e a família dele ficava preocupada, A mãe, com certeza, E em relação aos irmãos que eles mencionam nessa fala do Cristo, na realidade são os primos dele, Naquela época se tratava primo como irmão. Então havia uma preocupação da família dele em relação que ele sofresse algum tipo de perseguição, fosse machucado, enfim. Então, sabendo que ele estava em determinado local, a família foi até ele para poder acompanhar e, se necessário, intervir e proteger o Cristo. Chegando nesse local, eles avisam a uma pessoa que estavam procurando por ele, e aí essa pessoa vai até o Cristo e fala: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão ali fora. O Cristo, que não perdia nenhuma ocasião, sempre buscava aproveitar toda e qualquer situação para evangelizar, para educar, ele aproveitou naquele momento e falou assim para a plateia que ele estava atendendo, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, Na realidade falou para essa pessoa que veio trazer o recado. E aí ele completou, Se não esses aqui, que estão aqui comigo. A frase dele mais exata é: eis aqui minha mãe e meus irmãos, ou seja, aquela plateia que estava ali para ser curada ou para ser evangelizada, Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ouvindo essas palavras, fala: mas poxa, Cristo renegou a própria mãe, renegou a própria família, os primos. Estranho isso. Para alguém que sempre pregou o evangelho, para alguém que propagou os mandamentos divinos, que entre eles está lá o honrai vosso pai e vossa mãe. Estranho ele negar, que quem está lá fora seja a mãe dele e os familiares, E aí, para quem não conhece o cristianismo e para quem talvez não conheça o espiritismo e que tenha uma certa dose de ceticismo, vai falar: olha aí ele se contradizendo, E aí o Kardec vem nos explicar, vem esclarecer. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro. Ou seja, Kardec já começa a desafiar a nossa razão. Escuta, não ouça as más línguas. Não é bem assim. O Cristo não estava se contradizendo. Não dá para ele pregar uma coisa e fazer outra, Então fiquem alertas, fiquem atentos, observem o que está por trás dessas palavras que ele disse, E aí o Kardec continua: admira-se com razão de ver Jesus mostrar nessa circunstância tanta indiferença para com os seus e de qualquer sorte renegar sua mãe.
No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honra a teu pai e a tua mãe. Ou seja, quem ouviu, né, o Cristo dizer: honra teu pai e tua mãe, propagando lá um dos 10 mandamentos. Quem estuda o Evangelho ou quem estuda a Bíblia, enfim, quem é adepto, né, do cristianismo e conhece com profundidade as palavras do Cristo, entende que ele não estava renegando a mãe, entende que ele não estava renegando os familiares, né, e que há um outro sentido por trás das palavras dele. E aí é o que o Kardec recomenda, porque o Espiritismo ele não prega a religião pela religião, ele não prega que você deva acreditar em tudo que você ouve, em tudo que você lê. Né? Ao contrário, ele desafia a nossa razão, ele estimula o estudo. Né? Tanto que a gente tem dentro da nossa estrutura uma escola de estudos espíritas, para a gente não se ater a um único livro, para a gente buscar complemento em outras obras, né, que já são trazidas aí por inúmeros outros trabalhadores celestiais, né, prepostos do Cristo, né, e antes mesmo, né, do Cristo, reforçando o que outros prepostos já teriam dito, né, os grandes filósofos, né, ou seja, o Espiritismo ele vem estimular o estudo para que a gente não fique naquela fé cega. Né? E aí a gente percebe isso por essa fala de Kardec. É, pois, necessário procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica, ou seja, naquela época da passagem do Cristo pela Terra, a forma como ele falava, a forma como ele evangelizava, ela era necessária para o grau de compreensão do povo daquela época. Né? Então ele usava algumas figuras de linguagem, ele usava algumas alegorias para poder chegar, né, no coração das pessoas, para poder atingir, né, o raciocínio das pessoas e fazê-las refletir sobre aquilo que elas estavam vendo ou ouvindo. Né? Porém, algumas daquelas palavras já não fazem mais tanto sentido hoje. E é por isso que a gente tem aí inúmeras outras obras que vêm para complementar o que o Cristo disse. Então, por trás dessa fala do Cristo existe sim um outro sentido. E aí, o que o Kardec explica que sobre esse outro sentido, o Cristo serviu-se, portanto, da que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, por trás dessa fala do Cristo de quem é minha mãe, quem são meus irmãos, se não esses que estão aqui, na realidade, o que o Cristo queria não era renegar a família, porque ele não podia, né? Não queria e não podia contradizer aquilo que ele já vinha dizendo, que era para honrar pai e mãe, né? Amar o próximo. Então, o que estava por trás disso era um outro ensinamento, que é justamente a questão da diferença do parentesco corporal para o parentesco espiritual. Né? E qual é essa diferença? As palavras já dão um caminho, né? Parentesco corporal é aquela união, né, por laços consanguíneos, né? E parentesco espiritual são as uniões afetivas pelos laços da espiritualidade. Então, naquele momento que o Cristo quis dizer, era isso, olha, realmente tenho, né, a minha família consanguínea, porém não me atenho só a ela, né? Eu me atenho também ao meu parentesco espiritual, que são todos que estão aqui, né? Porque são todos filhos de Deus. Se somos todos filhos de um mesmo pai, obviamente somos todos irmãos. Então a família é muito maior do que aquela que foi colocada, né, sob um mesmo teto, do que aquela que nos deu origem e do que aquela que a gente vai dar origem, né? Ao contrário, não é só aquilo ali, não é só aquele grupo, mas sim toda a humanidade. E aí, em relação aos tipos de família, a gente tem 3 classificações, portanto. Né? Nós temos a família material, que aí são os nossos pais, os nossos irmãos, né, os nossos filhos e toda a parentela. Né? A família espiritual são aqueles que não são do nosso sangue, porém a gente tem grande afinidade por essas pessoas. São os nossos amigos, colegas de trabalho,
né? Pessoas que passam pela nossa vida uma vez ou outra, mas que de alguma forma marcam, né, a nossa vida e fica ali estreitado um laço de afinidade, né? E a família universal, que é toda a humanidade, todos os filhos de Deus, né? E aí incluem-se não só os encarnados, como também os desencarnados, né? Porque não é porque está no corpo ou fora dele que a gente deixa de ter afinidade. Quem aqui não perdeu nenhum ente querido? Deixou de amar esse ente querido porque ele já não está mais entre nós? Não, né? A gente continua lembrando, a gente continua rememorando aí os tempos que vivemos juntos e respeitando e orando pela pessoa, ou seja, o laço afetivo ele se mantém, né? E perdura, né? Para todo sempre, veio de todo sempre e continuará daqui para frente, porque o espírito ele é eterno. E aí todas as impressões que ele vivencia dentro de uma reencarnação, de um período reencarnatório, ele leva com ele para as outras encarnações. Então todos os laços que eu desenvolvi nesta vida vão permanecer comigo para as próximas vidas, né? De alguma forma a gente vai se reencontrar, seja do mesmo lar ou seja através da família espiritual, da família universal. E aí, buscando um pouquinho mais sobre este assunto, né? Bom, já que temos uma família espiritual e essa família universal, né? Ela é muito maior do que só aquela que está, né, ligada a nós pelos laços de sangue. Eu encontrei um material do Haroldo Dutra Dias, que vocês já devem ter visto algum vídeo ou ter ouvido falar sobre ele, que é um espírita que está em bastante evidência nesse momento. E ele fala justamente sobre essa questão, né, dos laços de família, que o desafiador é equilibrar o sentido de universalidade com o afeto particular que devemos aos nossos familiares. Naquela passagem que eu citei sobre o Cristo lá no início, tem um momento lá, eu acabei não lendo para vocês, mas lá fala o seguinte, que o burburinho era tanto naquela situação que eles inclusive ficaram impedidos de se alimentarem, né? Estudando um pouco sobre essa passagem bíblica que está lá nos evangelhos de Mateus e de Marcos, eles explicam que essa parte da alimentação que é falada nesse contexto, na realidade não diz respeito ao pão material, mas ao pão espiritual, ou seja, as pessoas estavam ali para serem curadas e também evangelizadas, né? E o burburinho era tanto pela presença de Jesus Cristo ali naquele local, que eles não estavam nem conseguindo ouvir, né, a pregação de Jesus, não estavam conseguindo se alimentar o Espírito com as palavras de Jesus, né? E aí quando o Haroldo ele diz isso, que o desafiador é equilibrar o sentido de universalidade com o afeto particular que devemos aos nossos familiares, é porque é o seguinte, o Cristo ele estava no momento de servir o próximo, de servir a família espiritual, porém ele foi procurado pela família física, família material, e aí aquela coisa, atendo a minha família ou dou atenção às pessoas que eu estou servindo aqui neste momento, né? O Cristo, sem dúvida nenhuma, naquele momento ele tinha consciência que era o momento de servir, ele atendeu a família espiritual, a família universal que estava ali necessitando da cura e necessitando das suas palavras, né? E o que o Haroldo coloca, essa coisa do desafio de equilibrar o sentido da universalidade com o afeto particular, na realidade ele está trazendo uma dificuldade que é nossa como espíritas, que é nossa como cristãos, né? Quantas vezes a gente tem a vontade de servir o próximo, mas a gente fica, poxa, mas eu vou deixar meu filho que é pequenininho, mas eu vou deixar meu cônjuge, mas eu vou deixar meus pais, eu só tenho o sábado para ficar com a minha família, eu só tenho o domingo para ficar com a minha família, o período noturno, que é o dia da triagem, que é o dia da palestra, que é o dia do tratamento, mas é o período que eu tenho que fazer a comida do meu filho, é o período que eu tenho que estudar, fazer a tarefa com meu filho, enfim. A gente fica naquele dilema entre servir o próximo e dar atenção para a família, né? Então é esse desafio que Haroldo traz para a gente nessa frase dele.
E aí ele relembra, nesse material que eu assisti enquanto estava estudando os itens de hoje, ele relembra uma outra passagem, né, do Cristo, que é relatada no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que ele fala o seguinte: chegou uma idade de Jesus Cristo, que era a maioridade para os judeus, que naquela época era em torno de 12, 14 anos, que Maria ficou preocupada. Poxa vida, meu filho já está na maioridade, né? Preciso arrumar um trabalho para ele. É mais ou menos assim que nós, mães, pensamos, né? Filho vai atingindo uma certa idade, você já começa... Quer dizer, a gente preocupa com o futuro dos nossos filhos o tempo todo, né? Mas vai chegando uma certa idade que a preocupação vai aumentando. Então, Maria não foi diferente, né? Ela viu que o Cristo estava atingindo a maioridade e ela começou a se preocupar com o que ele iria fazer no futuro dele, né? E aí ela procura uma instituição, como se fosse um órgão público, né, da nossa atualidade, e ela pede a um conhecido uma oportunidade de trabalho para o Cristo, né? Isso Haroldo nos conta, que está no livro Boa Nova. E aí ela consegue essa oportunidade e chega em casa toda feliz para relatar, né, para o Cristo que ela tinha conseguido um trabalho para ele. E aí mal sabia ela que ele já sabia de tudo, né, porque ele conhecia tudo. Então ele já esperava ela na porta de casa, e quando ela chegou para contar a novidade, ele falou assim, mais ou menos, não foram essas as palavras, mas mais ou menos nesse sentido de: poxa vida, mãe, né, você não acredita no Deus Pai? Né? Ele tem um futuro para mim. Então não se preocupa, né, em relação às coisas do mundo, que Deus vai prover, né? E ele disse para ela que o que ele queria era servir o pai dele, né, no caso José, na carpintaria, né? E aí Maria foi com ele conversar com José para poder falar se ele já poderia começar nas atividades da carpintaria, e a mãe, obviamente, né, justificou para o pai que ele já tinha condições e tal, e José consentiu de que ele pudesse começar a ajudá-lo na carpintaria. E aí ele escolheu trabalhar junto da família, dando o exemplo, né, de fortalecimento dos laços familiares, e mais, ele decidiu dar o exemplo de trabalhar com alegria, ou seja, ele não só foi em busca de trabalhar com a família, mas dando o exemplo de trabalhar com responsabilidade, de trabalhar com alegria, né, de fazer as coisas bem feitas. Então a família tinha ele ali por perto. Então nessa situação que Haroldo relata, o que ele estava querendo mostrar, né, que na realidade Humberto de Campos relata no livro Boa Nova, é que há um momento de servir a família e há um momento de servir a família universal, né, a família material e a família universal, e que a gente precisa distinguir esses momentos, né, e servir das duas formas, tanto a família tanto a família material quanto a família espiritual e universal. Então, o exemplo que fica para nós nós temos que dar conta da nossa família, mas sem esquecer dos nossos irmãos, filhos de Deus, né? Então a gente tem que buscar se organizar. Nós não precisamos estar todos os dias, nós não precisamos abandonar a nossa família, relegar ela, né, a irresponsabilidade, né? A gente, ao contrário, a gente tem que servir o próximo, mas sem deixar de servir a nossa família. Então é buscar o equilíbrio, como o Haroldo mesmo coloca. O desafio é encontrar esse equilíbrio, mas é isso que a gente tem que ter em mente. O que a gente não pode é se dedicar só a um ou só ao outro. A nossa tendência é nos dedicarmos somente à nossa família material. Só que isso mostra um certo egoísmo da nossa parte. Então, a gente, até para auxiliar na nossa evolução, nós precisamos buscar servir a família espiritual e universal para desenvolver algumas virtudes que só no lar com a nossa família a gente ainda não consegue desenvolver, né? Até porque quem está unido a nós pelos laços da consanguinidade são os nossos maiores desafetos de outras vidas. Então, a gente precisa ter esse outro local, né, de desenvolvimento das virtudes junto à família espiritual e universal, para ampliar, para dilatar as nossas virtudes, para nós sermos capazes de auxiliar a nossa família material.
E aí, nessa busca de como servir, né, o próximo, seja ele do nosso lar ou fora do nosso lar, a gente traz aqui algumas manifestações de caridade, algumas manifestações, algumas formas de servir, né? Então é possível servir com piedade, né? Ou seja, o que é a piedade? É a irmã da caridade. A piedade bem sentida é amor, amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência. Ou seja, Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, ele nos diz que uma forma de nós servirmos o nosso próximo é sermos piedosos. Ou seja, é a gente esquecer de si mesmo em favor do próximo. Outra forma, através da compaixão, né, que é o sentimento que melhor conduz à caridade, porque a compaixão, quando real, provoca a ação, tendo por impulsores a abnegação e o sacrifício. Quem diz isso é Angel Aguarró, no livro Grandes e Pequenos Problemas. Ou seja, quando a gente sente a dor do outro, quando a gente se coloca no lugar do outro e imagina o que ele está passando, o que ele está sentindo, fica muito mais fácil a gente auxiliá-lo, né? Porque a gente está entendendo o que ele precisa, né? Outra forma de servir é através da bondade, né? Que é a força que constrói, é a força que edifica. É com ela que removeremos os obstáculos e as pedras de tropeço do caminho da nossa evolução. Quem diz isso é Vinícius, no livro O Mestre da Educação. Ou seja, a gente se forçar a realizar atos bons, né, é uma forma de servir, mesmo quando o outro nos trata mal, mesmo quando o outro nos ofende, mesmo quando o outro não nos retribui, né, a gente se disciplinando a fazer sempre o bem é uma forma de servir o próximo. Seja com palavras, com ações ou com recursos, né? Outra forma é a abnegação, que é o meio mais eficiente de se combater o predomínio da natureza corpórea. Qual é esse predomínio? Qual é essa natureza que predomina, né, na nossa essência? É a natureza egoística, né? Então, a gente se disciplinar a ser abnegado, ou seja, a gente abrir mão de nós, né? Então, é fazer um esforço para não ficar nutrindo o nosso ego, né? Ao contrário, buscar servir o outro. Né? Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que outros não sofram é renúncia divina. Né? Então, é uma forma de servir o próximo. Outra é a solidariedade, né? Que é o sentido moral que vincula cada indivíduo a toda a humanidade e a vida em sentido amplo. Confunde-se com fraternidade e com amor. Também são solidariedade, o auxílio, o socorro, a assistência. Então, a gente está sempre olhando aí para o nosso próximo, seja ele da nossa família material ou não, né? Identificando oportunidades de auxiliá-lo, de socorrê-lo, de assisti-lo em alguma necessidade, né? A outra forma é a filantropia e a beneficência, que é a forma mais fácil da gente auxiliar o próximo, né? Que é a expressão genuína da caridade material. Enquanto uma obra doando e ocultando muitas vezes a mão para não ser vista, a outra converte as dádivas em instituições que abriguem o desamparo e lhe proporcionem o pão do corpo e da alma. Né? Então, fazer a caridade desinteressada, né? E o outro buscando aí um certo reconhecimento. E aí, o que a gente pode fazer para desenvolver essa caridade? Ou seja, para a gente servir o nosso próximo além dos que estão dentro da nossa casa, né? Joana de Ângeles, ela nos recomenda buscar sentir a dor do próximo como a nossa própria dor, né? Ou seja, é a gente ir até o infortúnio oculto, buscando na realidade daquele irmão, no sofrimento daquele irmão, né, uma oportunidade de servi-lo. Então, olhar para aquilo que ele precisa, se é um consolo, se é uma orientação, se é algum recurso, a gente entender qual é essa necessidade, se colocar no lugar dele, né, e com isso a gente se solidarizar e auxiliá-lo, né. E Bezerra de Menezes complementa, né, servir o próximo incansavelmente, ou seja, está falando de forma imperativa, né, ordenando, serve o próximo incansavelmente, agora, para que a bondade vos seja inata na próxima encarnação. Então,
Aquela pessoa que fala assim, eu não consigo ser bom, não é da minha natureza, se o outro me ofende eu não consigo me segurar, né? Se o outro não me atende em alguma necessidade minha, eu não consigo retribuir, né? Mas o que Bezerra de Menezes está dizendo é o seguinte, olha, se esforça, esforce-se para ser bom. Pode até ser que não seja da sua natureza neste momento, mas a partir do momento que você se disciplinar a ser bom, a fazer o bem, em algum momento isso vai ser da sua natureza. Em algum momento isso vai se tornar a sua essência. Então eu não consigo ser boa, a minha natureza ainda oscila entre a bondade e a maldade, mas se eu se eu tomar a decisão de ser boa para as pessoas, de fazer o bem para as pessoas e insistentemente fazer isso em algum momento vai ser parte de mim, né? E ele continua, distribuamos de alma a cantar o pão, a veste e o livro, o sorriso, a palavra e a oração, o consolo, a esperança e a fé. Então olha a infinidade de formas de servir que ele está sugerindo a nós, né? A gente pode distribuir o pão, a gente pode distribuir a roupa, a gente pode distribuir o livro, a gente pode simplesmente oferecer um sorriso, um ombro amigo, uma palavra, uma oração. Tudo isso é forma de fazer o bem pelo nosso semelhante, né? O consolo, a esperança e a fé. Se a gente já alcançou um pouquinho de esclarecimento sobre o cristianismo, que a gente possa compartilhar essa nossa fé com as outras pessoas. Se a gente já tem isso como suporte para as nossas provações, que a gente possa levar essa esperança para as outras pessoas. A gente aprende que, estudando o cristianismo, conhecendo as leis divinas e o Evangelho de Jesus, isso não vai eliminar os sofrimentos da nossa vida. Isso não vai afastar as provações do nosso caminho. Porém, isso vai nos dar uma fortaleza para enfrentar as dificuldades que tivermos que enfrentar. Então, se isso já nos traz algum alívio, que a gente possa compartilhar isso com as pessoas, né, que nós encontrarmos no nosso caminho. E que a gente vá em busca desses irmãos também, né? Não só com as pessoas que estão no nosso lar. Vamos estender para os nossos amigos de trabalho, de escola, de faculdade, enfim, para todos aqueles que Deus colocar na nossa vida. Então, esse é o estudo dessa noite, né? Então, que a gente tenha olhos para enxergar a nossa família em todas as pessoas, né, que cruzarem o nosso caminho e que a gente possa se disciplinar a fazer o bem para cada uma delas, certo? Dúvidas? Não? Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando um pouco mais de esclarecimento e pedindo a Jesus que fortaleça em nós o desejo de servir, primeiro, os nossos familiares que estão ao nosso lado, sob o mesmo teto ou não, e também ampliando essa vontade de servir, Senhor, para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Se não tivermos a capacidade, a natureza, a nossa essência não for ainda a bondade, que a gente tenha a disciplina em tomar a decisão e fazer o bem aos nossos irmãos por escolha. Esteja conosco, abençoando os nossos familiares, familiares de sangue, familiares pelos laços espirituais e todos aqueles que Deus coloca na nossa vida. Abençoa o nosso lar, abençoa o nosso retorno à nossa casa, o tratamento de logo mais, e que assim seja.